E o Conexão Médica hoje vai conversar com um cirurgião, mas hoje a gente não vai falar de doença. Hoje a gente vai falar e conhecer um pouquinho mais esse cirurgião que vem aqui, que conversa com a gente, que fala tanto sobre tanta doença. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais do Fábio Vetcher. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Cláudio. Sempre é ótimo estar aqui com vocês, enfim, sobretudo nesse bate-papo legal que a gente tem sobre as diversas doenças, enfim. E sempre é bom a gente ter também conversas que não sejam tão médicas assim. Porque aí, o médico, infelizmente, muitas vezes ele acaba ficando muito centrado na medicina. A gente sempre diz que jantar com o médico às vezes é maçante, é chato, né? Porque ele só sabe falar de medicina, né? Porque é a paixão maior dele, né? Mas é bom a gente também conversar sobre outras coisas. É verdade. Mas, Fábio, me conta, há quanto tempo tu tem de formado? Como é que foi como que te levou a fazer medicina? Isso vem de família? Me conta um pouquinho. Não vem de família. A minha família não é de formação da área médica, né? Eu fui o primeiro médico na minha família, por todos os lados de descendência. Né? Depois de mim, aí sim, veio a minha irmã, já tenho primos também que são médicos, enfim. Acho que acabei influenciando um pouco toda a família, digamos assim, os outros componentes da família. Vem muito da questão da minha mãe. Minha mãe sempre me influenciou bastante na tendência de fazer medicina. Ela gostaria muito que eu fizesse, sempre tinha paixão e acabou nos nutrindo, tanto a mim quanto a minha irmã, na paixão pela medicina. Eu te confesso que na minha adolescência eu tinha uma outra paixão que era ser piloto, né? Eu sou piloto de avião também. Acabei tendo um acidente ainda jovem na adolescência de avião, que acabou então me influenciando, digamos assim, também ou colaborando para que eu fosse para a área médica, né? Mas que é aquela velha história, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Acabei acertando em cheio a minha paixão profissional, né? Eu sou total apaixonado pela medicina, então não me arrependo de ter feito ela, faria novamente, faria quase todas as coisas que escolhi dentro da medicina novamente. Que bacana. E quanto tempo tu tem de formado? Me formei em 1990, então já se vão aí 34 anos de formado, né? Comecei a faculdade em Caxias do Sul em 1985. Depois me formei então em 1990, fiz a minha residência em cirurgia geral com ênfase em aparelho digestivo na Santa Casa. E aí começou as minhas andanças pelo mundo, né? Fiquei cerca de 1 ano e meio na França, em Paris, fazendo transplantes de fígado e cirurgias de câncer de fígado e pâncreas na época. Depois tive algum tempo em Pittsburgh, nos Estados Unidos, na Pensilvânia. E aí já tive também na Espanha, já tive em Indianápolis, nos Estados Unidos, Miami, no Japão 4 vezes, de ficar pelo menos 1 mês e meio, 2 meses lá acompanhando um serviço, na Coreia do Sul, enfim, já vários países mundo afora aí que a gente pôde acompanhar outros serviços e outros cirurgiões, sempre aprendendo ou desenvolvendo alguma técnica ou algum conhecimento novo dentro da área da medicina. Que bacana. Fábio, tu é casado, tem filhos? Sou casado com a Márcia desde 1997, não dá para errar a data do casamento, né? Enfim, desde 1997, e aí veio o Guilherme em 2004, né? Guilherme é estudante de Business na Universidade de Miami atualmente, a Márcia é dentista, e acredito que somos bem felizes aí, e compartilhamos bem a paixão pela medicina, embora ela seja dentista, mas ela sabe conviver bem com todos os perrengues da área médica, digamos assim. Que bacana. E também é da área da saúde, sim, né? Fábio, me fala uma coisa. Hoje tu te divide. Tu tem consultório em Porto Alegre, opera em quais hospitais e tu te divide em alguma outra cidade? Porque como tu é um cirurgião do aparelho digestivo, acredito que no interior muitas pessoas às vezes querem ser atendidas por um especialista que esteja aqui na capital. Tu atende só aqui? Como é que é? Eu sou natural de Santa Cruz do Sul. Sou apaixonado por essa cidade, né? Adoro Santa Cruz do Sul. Santa Cruz é uma cidade desenvolvida,
bonita, né? Tem uma cultura alemã, que eu tenho descendência de cultura alemã, toda a minha família é de lá, então eu nutro um prazer enorme sempre em voltar para a cidade. E isso fez com que, desde a minha lá na minha formatura, logo quando eu terminei a cirurgia geral, eu sempre mantivesse um dia por semana consultório de Santa Cruz, né? Então, desde 97, 98, eu sempre faço cirurgias uma vez por semana em Santa Cruz e tenho consultório com a minha irmã lá em Santa Cruz, que também é médica, uma pediatra, professora da Unisc lá em Santa Cruz, é uma pessoa bem conhecida e reconhecida na região, né? Mas o meu centro maior é aqui em Porto Alegre, né? Foi aqui que eu desenvolvi minha vida. Temos uma equipe bem formada do Centro do Aparelho Digestivo ali na clínica do Hospital Moinhos de Vento, né? Mas atuamos em todos os hospitais, desde o Hospital Moinhos de Vento, Santa Casa, Mãe de Deus, Hospital Blanc. A gente passa o dia inteiro rodiziando entre esses hospitais, não só realizando as cirurgias, como também cuidando dos pacientes junto com as equipes de cada hospital. Sim. E como que tu vê a medicina hoje, Fábio? Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que assim, olhando sempre pelo lado positivo da coisa, claro que a medicina tem seus problemas, eu acho que principalmente na área de formação médica hoje em dia é uma situação bem complicada, a abertura inescrupulosa, literalmente, de novas universidades sem parâmetro qualquer, né? Isso é muito ruim para a medicina. Isso certamente, de uma forma geral, faz com que o nível médico despenque, não é caia, despenque literalmente. Mas a gente tem que olhar pelo lado bom da medicina. Então, assim, nós temos vários desenvolvimentos de novas medicações, novos aparelhos, novas cirurgias, né? Então, assim, hoje em dia vários cânceres que não eram curáveis nos anos 90 são curáveis, várias doenças que não podiam ser mais tratadas, como por exemplo algumas cirroses que nos anos 80, 90 não tinham mais tratamento qualquer. Hoje vários tipos de transplantes de órgãos são realizados com potencial pleno de cura, né? Agora, cerca de uma semana para cá, está muito em voga o transplante de rim que foi feito de um porco para o ser humano através da seleção genética de porcos, né? Então, assim, isso abre uma janela enorme dentro da doação de órgãos e um alento enorme para todos aqueles pacientes que estão em filas de espera de órgãos, né? Várias cirurgias ou vários cânceres, digamos assim, que não eram passíveis de ressecção por uma técnica cirúrgica deficiente nos anos 90, hoje os cirurgiões são mais agressivos, têm uma técnica cirúrgica mais elaborada e permitem então que esses tumores sejam retirados, né? Nós temos aí o advento então agora da videolaparoscopia e do robô, né? Que foi um grande avanço, né? Porque isso traz muito menos traumatismo para os pacientes, aumenta o potencial de ressecabilidade, de curabilidade desses pacientes e fazem com que eles se recuperem muito mais rapidamente no pós-operatório. Olhando para essa ótica, então, a gente tem um grande desenvolvimento da medicina, um grande salto da medicina nos últimos 20, 30 anos que se passaram agora. Eu acho que esse desenvolvimento tecnológico só vai crescer cada vez mais, né? Claro que vai gerar problemas dentro da medicina, como por exemplo a inteligência artificial, que vai ser ótima para os pacientes, vai dar mais agilidade, mais resolução, né? Mais precisão dentro da medicina. Por um outro lado, vai tirar o aspecto humano da medicina, vai acabar condenando várias especialidades digamos, ao ostracismo, digamos assim, né? Porque eles passam a deixar de ser necessárias ou vão ter que se reinventar, vão ter que se reinventar de uma forma ou de outra, né? Mas isso aí faz parte da evolução, né? Isso não acontece só na medicina, e sim com todas as especialidades. É verdade. Ô Fábio, agora uma pergunta de cunho pessoal. Um médico que lida com tantos doentes, né, com a vida das pessoas nas suas mãos diariamente, acredita na terapia ou não? Eu sou um fã de terapia.
Se o meu psiquiatra estiver me assistindo agora aqui, ele vai ter deve estar dando gargalhadas, né? Eu sou fã de terapia, acho que todas as pessoas deveriam fazer, né? No sentido terapia é psicanálise, né? Então, assim, ir lá, conversar mesmo, não é ir no psiquiatra para tomar remédio, não é isso, né? Eu acho que a terapia nos engrandece, nos desenvolve, nos faz nos entender, nos dá um sentido maior de vida, nos corrige. Não é que a terapia nos corrige, nós mesmos identificamos nossos erros e passamos a corrigi-los, né? Nos traz mais fé, né? Sobretudo uma fé mais concreta, mais efetiva, mais segura em Deus. Então acredita em Deus. Acredito em Deus, com certeza, né? Acredito, agradeço, toda hora estou agradecendo a Deus por todas as bênçãos e coisas maravilhosas que Ele me deu, né? Acredito piamente, acredito que a fé cura, acredito que a fé modifica as pessoas, a fé traz novas perspectivas de vida para as pessoas, né? Que bacana. E agora a gente vai para um bate-papo, um bate-bola, na verdade, rapidinho aí com o Fábio. Claro. Vamos pro bate-bola. Sim. Gremista ou colorado? Sou colorado. Praia campeão ou de tudo. Olha aí, ó. Praia ou fazenda? Mais fazenda eu responderia, mas eu diria mais serra, né? Eu sou fã da serra, né? Então aquele friozinho, aquele ambiente mais fresquinho, mais ar da montanha. Né? E Apple ou Samsung? Apple. Videolaparoscopia ou robô? Eu era fã da vídeo, mas agora eu sou robô. Mudei de time. Olha só. Fábio, e fala um pouquinho aí a felicidade e como é ficar longe do Gui, o único filho que hoje está fazendo faculdade fora do Brasil. Assim, a gente sempre diz que a gente cria os filhos para o mundo, né? Todos os pais sempre ouvem, né? Assim como também ouvem aquela velha história assim de que quando eles são pequenininhos, todo mundo diz assim, aproveita que esse tempo passa. O fato é que a gente nunca dá bola para isso, né? A gente vai tocando a nossa vida e vai fazendo as coisas que a gente também tem paixão, que é a tua profissão, sobretudo se tu realmente gosta dela. E eu sou um total apaixonado da profissão, né? Mas o Guilherme foi uma bênção enorme que Deus nos deu, né? Um menino maravilhoso, querido, super carismático, extremamente estudioso. Eu acredito que ele tem tudo para ser um grande vitorioso, né? O resto é paixão pela família, paixão pela profissão, e aí ou tu tem ou tu não tem isso aí, né? Eu tenho uma passagem que todo mundo que são os nossos amigos sabem disso. A Márcia, quando eu assistir isso aqui, certamente vai dar a risada. No dia do nosso casamento, a igreja cheia, enfim, os meus amigos, todo mundo ali de padrinhos de casamento, enfim, e o pastor, que eu sou luterano, né, e o pastor que nos casou, que era pai de um outro médico que morou comigo na faculdade, chega para Márcia e diz assim, mas Márcia, antes de te dar a bênção final, eu preciso que tu saiba alguma coisa. E aí aquele silêncio, e naturalmente o coração bate mais forte, mas o que esse pastor vai falar, né? E ele chega para Márcia e diz assim, Márcia, tu não és a primeira paixão do Fábio. Eu olhei para o pastor e disse assim, o cara enlouqueceu completamente, aquele na igreja, assim, né? Porque a primeira paixão do Fábio é a medicina, e tu vai ter que aprender a conviver com isso, e tarará, tarará. Eu acho que ele já deu uma tinta do que seria todo o nosso vida, futuro, né? Dentro da vida. Mas a Márcia soube sempre levar isso super bem ao longo do tempo, e só nos trouxe mais felicidade o conjunto família e profissão. Então, assim, sou muito grato por tudo isso. Que legal. Fábio, para a gente encerrar, qual é o recado que tu deixa aqui para os novos acadêmicos de medicina? Alguém que, assim como tu, está fazendo medicina por ser apaixonado pela medicina. Qual o recado que tu deixa para esse pessoal aí? Eu acho que assim, faça medicina, né? Seja apaixonado pela medicina, estude por prazer, veja doente, toque no paciente, entenda esse paciente, né? Viva um pouco a doença desse paciente, saiba compreender esse paciente. Infelizmente, essas coisas que parecem ser óbvias estão sendo literalmente abandonadas e esquecidas dentro da formação médica, né? Então, eu acho que a grande dica hoje em dia para o sucesso
da medicina, dentro da carreira da medicina, é a coisa que ele sempre se propôs a fazer, é ser médico. É pegar na mão do doente, saber entender as angústias, né? Saber escolher o melhor tratamento, o mais efetivo e que dê o melhor resultado para esse paciente, né? Isso que eu acho que é a grande mensagem para o jovem estudante de medicina. Muito obrigada, foi um prazer conversar contigo e te conhecer meu. um pouquinho mais. Obrigado pelo convite, um prazer enorme sempre estar aqui contigo.